Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para gravar este vídeo para o roteiro 18, turmas de oitavo ano, e o assunto do roteiro 18 propõe trabalhar com dois textos sobre a presença do índio e do negro na América colonial, né? Então vamos trabalhar esses dois textos que falam sobre os índios e os negros dentro da estrutura colonial americana. Então vamos lá? Então texto 1. O texto 1, ele traz o trecho de um livro, Concordância das Leis de Portugal e das Bulas Pontifícias, das quais umas permitem a escravidão dos pretos da África e outras proíbem a escravidão dos índios do Brasil, de D. José Joaquim da Cunha de Azevedo Coutinho. É um texto de 1796. Então eu vou fazer uma leitura para os senhores. Quiseram os portugueses entrar naquelas terras. Os índios se opuseram, principiaram as guerras, houveram prisioneiros, permitiu-se que os havidos em justa guerra fossem escravos para cultivarem as terras, que se iam descobrindo, ainda incultas em toda sua grande extensão. Sendo, pois, o índio pouco hábil para a agricultura, que era o fim da escravidão, e indomável pelo meio da força, pois que enquanto ali houvesse uma serra, uma brenha e um asilo para o selvagem, seria mais fácil destruí-los do que sujeitá-los, de repente, a um trabalho para eles novo, e conhecendo-se também que era mais fácil chamá-los para a comunicação dos portugueses pelos meios dóceis e pacíficos da religião, foi necessário proibir a escravidão daqueles índios e declará-los livres para que, uma vez entrados na sociedade, se fossem com o tempo e com o exemplo acostumando ao trabalho e a um novo gênero de vida. Muito bem. Então, de acordo com as informações do texto 1, respondo. Qual foi a reação dos indígenas à tentativa dos portugueses de tomada de suas terras? Muito bem. Então, eu tenho que Então, de acordo com o texto, qual foi a reação dos indígenas à tentativa de tomada de suas terras pelos portugueses? Então, é claro que, de acordo com o texto, os índios vão se opor a esta tomada de suas terras, principiando em fazer guerras aos portugueses, né? Então, os indígenas vão resistir a esta ocupação de suas terras por meio de guerras que vão enfrentar contra os invasores portugueses. Depois de se tornarem prisioneiros, qual era a função dos indígenas? Então, o texto fala que os indígenas escravizados iriam trabalhar no cultivo das terras, iriam cultivar as terras para os portugueses. Depois, na letra C, qual a finalidade da escravidão dos indígenas? Qual era a finalidade desta escravidão do índio? Era para o trabalho na agricultura, né? Então, se escravizava o índio para que o índio pudesse trabalhar na agricultura. Depois, o meio utilizado pelos portugueses para fazer o indígena obediente foi o quê? Então, o texto fala que o recurso utilizado pelos portugueses, no meio dócil, pacífico,
para fazer o índio obediente foi a religião, né? Então, foi por meio da religião que os portugueses vão cristianizar o índio, evangelizar o índio, né? Tornando esse índio doce, pacífico, obediente, né? Então, a religião foi esse meio empregado pelos portugueses. Muito bem. E agora, o texto 2. Vamos comentar o próximo texto. Texto 2. Então, vamos lá. O texto 2. Anúncios dos jornais uruguaios em 1840, 27 anos depois da abolição dos escravos. Vende-se uma negra meio boçal da nação Cabinda pela quantidade de 430 pesos. Tem rudimentos de costura e passar. Um carro por 500 patacões, ou troca-se por uma negra. Um mulatinho de idade de 11 anos, com rudimentos de alfaiate. Essência de salsa parrilha a 2 pesos o frasquinho. Um leão manso feito um cão, que come de tudo, e também uma cômoda e uma caixa de embrulha. Então, de acordo com o texto 2, os senhores são convidados a responder: qual o recurso utilizado para a venda de negros? Então, de acordo com o texto, né, eu tenho anúncios feitos em jornais, né? Então, aqui eu tenho anúncios feitos no jornal paraguaio, né? Que foi o meio empregado para a venda dos negros, né? Uma negra meio boçal, um mulatinho de idade de 11 anos. Qual a visão que existia do negro ao ofertá-lo com carro, licenças e animais? Então, o negro aqui, ao ser vendido como se fosse um objeto, como se fosse uma mercadoria, né? Então, a visão que existia era essa visão, que era um bem precioso, um bem valioso, que eu estaria trocando por dinheiro. Então, a visão que se tem é de que o negro é uma mercadoria. Eu compro, eu vendo, eu alugo, né? Como meio de trabalho. Então, o negro é um objeto, é uma ferramenta de trabalho, é uma mercadoria. Eu compro, eu vendo, eu alugo. Então, o negro, ele é visto como um objeto, uma propriedade, um bem, uma ferramenta de trabalho, né? Então, o negro pertence a alguém, ele é propriedade de alguém, e esse alguém está vendendo esse objeto, esta ferramenta, está vendendo esta propriedade. É isso que está aqui querendo dizer o texto. Então, o recurso utilizado para a venda de negros eram anúncios em jornais. E a visão que existia do negro ao ofertá-lo era esta visão de bem, de propriedade, de mercadoria, né? De um objeto que não se quer mais e quer se vender para ganhar um bom dinheiro com a sua venda. Bom, espero ter ajudado os senhores na interpretação destes 2 textos deste roteiro 18. Espero os senhores para uma próxima aula, o próximo roteiro, que será o roteiro 19. Que todos possam estar bem e possam ter uma semana proveitosa de estudos. Muito obrigado e até a próxima semana, se Deus quiser.